avó, que sofreu abuso inimaginável, revela verdades chocantes em história real. A história de Marlena é mais do que um conto de superação. É um eco de gritos silenciosos, as sombras de um passado que moldaram seu presente. Aos 68 anos, ela se lembra de sua infância com uma clareza que faria qualquer um tremer. Foi uma casa aparentemente normal, mas as paredes estavam repletas de segredos que poderiam fazer o sangue de qualquer um ferver. Desde os 6 anos, Marlena sabia que as carícias de seu pai, Antônio, eram más. Elas eram como névoa densa, parecendo suaves, mas escondendo uma verdade obscura. Quando sua mãe, Aparecida, dedicava horas ao trabalho, mal podia imaginar que sua filha sofria um tormento inimaginável. O que deveria ser um lar seguro se transformou em um terreno fértil para o pavor. A cada toque do pai, um nó se formava na garganta de Marlena e suas noites eram preenchidas por pesadelos que a faziam suar frio. O clímax daquela dor insuportável aconteceu em uma. A expressão no rosto da mãe era inconfundível. Um misto de choque e raiva que a fez se levantar como uma fera defendendo seu filhote. Chamou a polícia. O som de sirenes cortando a noite e o flash de luzes azuis assim que Antônio foi levado à força marcaram o fim de um pesadelo. O impacto da prisão de Antônio foi avassalador. Aparecida se tornou a fortaleza que Marlena precisava. Uma mãe que pela primeira vez conseguiu ver através da névoa. Elas começaram a reconstruir a vida juntas, mas as cicatrizes nunca desapareciam. Além dos contos de amor e resiliência, a dor profunda era um visitante constante. Com lágrimas e medos, Marlena se lançou em um processo terapêutico, uma jornada que a desnudava a cada sessão, revelando os demônios que habitavam em sua mente. Anos depois, a vida deu uma chance de recomeço. Com Eduardo ao seu lado, ela buscou com afinco um lar repleto de amor e segurança para os filhos. Rafael e Júlia. Então, uma manhã, tudo mudou. Uma carta misteriosa chegou pelo correio. O selo não tinha remetente e as palavras nela estavam escritas à mão, como se alguém a tivesse sussurrado diretamente de um pesadelo. Você precisa saber a verdade sobre sua família, dizia. O coração de Marlena disparou. Quem a estava alertando? O que mais poderia existir nas profundezas de sua história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marlena agarrou a carta com mãos trêmulas. O papel era grosso, como se carregasse um peso além das palavras. Você precisa saber a verdade sobre sua família. O coração dela disparou. Que verdade? Quem enviou isso? 1000 perguntas se chocaram em sua mente, empurrando-a para um abismo de incertezas.
Ela olhou pela janela, tentando respirar, mas o ar estava pesado. Eduardo chegou em casa e o cheiro de café fresco invadiu o ambiente. Ele percebeu que algo estava errado. O que foi, amor? Ele perguntou, a preocupação cortando seu tom de voz. Marlena hesitou, segurando a carpa em silêncio. Eduardo se aproximou e, sem pensar duas vezes, puxou o papel de suas mãos. Os olhos dele leram rapidamente e o rosto ficou pálido, quase como se tivesse visto um fantasma. O que isso quer dizer, Marlena? Ele murmurou, quase em choque. Nesse instante, uma sensação de desespero a invadiu. Como explicar que a filha delas, Lúlia, poderia ser parte de algo muito maior e mais sombrio do que apenas o que tinham passado? Não sei, ela respondeu, a voz embargada. As palavras mal saíram. As dúvidas se transformaram em medos. Um turbilhão de lembranças aterrorizantes e a incerteza de quem seriam realmente. Eduardo pegou de volta a carta, examinando cada letra. Olhe isso. Mencionam nossos segredos. Que segredos? Ele estava começando a perceber que havia algo mais. Algo que ele não conhecia. E Marlena também não. Enquanto falavam, um barulho repentino ecoou na casa. O telefone tocou insistentemente. Marlena, apressando-se, atendeu. Um pressentimento ruim a dominando. Do outro lado, uma voz conhecida. Marlena, sou eu. É urgente. Temos que conversar. Era Carlos, seu irmão mais velho, aquele que ela não via há anos. O coração dela afundou. Ele sempre esteve ausente, como um pássaro que abandonou o ninho. Por que agora, Carlos? O que você quer? A voz dela soou mais firme do que realmente se sentia. Você não entende. A verdade... Ele foi interrompido. Marlena sentiu um frio na espinha. O que mais poderia ser revelado? A história da família, cheia de dor e segredos, estava prestes a desmoronar. Carlos, o que você está escondendo? A urgência em sua voz aumentou. Só vem aqui. Está em perigo. Todos nós estamos. A linha caiu. Um silêncio aterrador caiu sobre ela. Marlena olhou para Eduardo, que não tinha palavras, apenas uma expressão de total confusão. Agora sua mente disparou ainda mais. O que poderia ser tão urgente? Como sua vida se entrelaçava com as sombras do passado. Seria possível que a vida que construíram, a família que criaram, estivesse ameaçada por algo invisível, profundo e devastador? Sinto apenas que algo estava prestes a mudar drasticamente. O passado que pareciam ter enterrado surgia novamente como um monstro faminto e estava determinado a devorá-los. O nó na garganta de Marlena se apertou. Que tipo de danger eles realmente enfrentavam agora? Um olhar profundo entre eles selou o momento. Não havia mais volta. E a verdade estava prestes a vir à tona, uma tempestade ameaçando tudo o que conheciam. Com o coração disparado e um terror iminente, Marlena se preparou para o que viria a seguir. Marlena olhou para Eduardo, o coração batendo forte e o telefone ainda silenciava do outro lado. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Todos nós estamos em perigo. Ela mal conseguia respirar, presa entre o pavor e a urgência. O que mais poderia vir à tona? O que mais seu irmão tinha a dizer? Precisamos ir.
Eduardo finalmente declarou, seu olhar fixo e determinado. Marlena balançou a cabeça, sentindo o nó na garganta se apertar ainda mais. Ir até Carlos? A ideia parecia insuportável, mas era uma dúvida. Se ele sabe de algum segredo, sem pensar duas vezes, pegaram as chaves e correram para o carro. O caminho parecia uma eternidade, a cidade passando por eles como um borrão. Cada semáforo vermelho era um teste de paciência. Cada instante, uma lembrança de que o passado nunca era realmente enterrado. Marlena olhou para fora, as luzes urbanas se misturando à escuridão que havia devorado sua infância. Eu não sei se quero saber a verdade, disse ela, a voz trêmula. Eduardo se virou, seus olhos refletindo preocupação. Mas se é algo que pode nos afetar, precisamos encarar isso juntos. Quando chegaram à casa de Carlos, o ar parecia mais pesado. Marlena hesitou na porta, mas Eduardo encorajou-a a entrar. A escuridão dentro do cômodo é opressiva. Ele estava lá, esperando, com um olhar que não prometia nada além de complicações. Marlena, preciso que você escute tudo isso, começou Carlos, nervoso. Não deve ser urgente, só para você, ela respondeu, tomando coragem. Você não aparece há anos, e agora? E agora? Sua voz falhou ao perceber a gravidade da situação. Carlos avançou olhando ao redor, como se estivesse esperando que alguém estivesse escutando. É muito maior do que você imagina. Um impulso de raiva misturado com temor invadiu. Então me diga o que está acontecendo. Então, ele revelou. A história da sua infância da família é bem mais complexa. E não é só sobre o pai. Às vezes, a verdade é capaz de destruir. Naquele instante, alguém bateu à porta e a tensão em Marlena cresceu. Quem mais pode ser, pensou. Carlos trocou olhares nervosos com ela e Eduardo. Ele parecia hesitar, mas então decidiu abrir a porta. O que aconteceu a seguir os congelou no lugar. Na entrada, uma mulher se destacava, com uma expressão estranha no rosto. Marlena a reconheceu imediatamente. Mãe? A figura era idêntica à Aparecida, embora seus olhos estivessem encharcados de lágrimas. Marlena, meu Deus, eu não sabia como lhe contar. A confusão tomou conta da sala. Eduardo se virou para Marlena, perguntando a mesma coisa que ela estava pensando. O que essa mulher estava fazendo ali? Mas antes que qualquer um pudesse perguntar, Aparecida avançou com a voz entrecortada. Carlos, eu não queria que você revelasse isso. Não agora. É perigoso, especialmente para ela. Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. O que poderia ser tão eterno e insuportável que sua mãe se sentia compelida a ocultar? E essa mulher? Quem era realmente? Por que estava ali agora? Você não tem ideia do que pode acontecer, Aparecida disse, as palavras explodindo no ar com um peso que reverberou por todo o ambiente. Nossas vidas sempre estiveram entrelaçadas com coisas que eu deveria ter protegido você. Eduardo, perplexo, virou-se para Marlena. O que isso significa? O olhar dela estava cheio de perguntas, mas nenhuma resposta parecia visível. A tensão era palpável e a escuridão da ilusão que cercava sua infância estava prestes a ser desvendada. O ruído do coração de Marlena misturou-se com uma sensação de emergência.
o que se escondia nas sombras. As respostas que buscavam pareciam mais distantes do que nunca, e a única certeza era que estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. A noite havia se tornado um campo de batalha entre a verdade e as mentiras construídas ao longo de décadas. Você precisa saber, Marlena, antes que seja tarde demais. Aparecida continuou, mas as palavras dela desapareceram sob um grito. O som devastador ecoou pela casa, um estalo de vidro quebrando, seguido de um lamento. O choque atravessou a sala como um vendaval. O que havia acontecido? O medo delas estava prestes a se tornar real. E a verdade? Ligada a um passado sombrio, uma revelação insuportável e avassaladora. O que viriam a descobrir mudaria tudo. Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. A expressão de Aparecida era um misto de dor e urgência. O que poderia ser tão grande que sua mãe se sentia compelida a se revelar agora, depois de tantos anos? O silêncio no ar era cortante, como se o mundo todo estivesse retido à respiração. Você não tem ideia do que pode acontecer, Aparecida disse, as palavras reverberando na sala, um peso insuportável. Marlena moveu-se instintivamente em direção a Eduardo, buscando seu apoio. Mas antes que pudessem lidar com o que estava diante deles, um barulho ensurdecedor disparou do que parecia ser do fundo da casa. O vidro quebrando fez com que todos saltassem e o medo se instalou de forma implacável. Marlena sentiu seu coração acelerar. — O que foi isso? Perguntou em um fio de voz. Carlos parecia ter congelado, os olhos arregalados, enquanto Aparecida se aproximava da porta, seu corpo sugerindo o instinto protetor. — Fique atrás de mim! Disse ela com firmeza inesperada. Marlena não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, e uma ansiedade tomou conta de sua mente. Estaria sua família prestes a ser exposta a algo terrível? Carlos se virou, o semblante ainda mais pálido. — Perigo está perto! Murmurou, olhando em volta nervosamente. Ouvir as palavras dele simplesmente intensificou o desespero. O que mais poderiam esconder? Então, de repente, a porta se abriu com violência, revelando um homem misterioso, seu rosto coberto por uma sombra. Taller than they expected, his presence dominava o espaço. O instinto de luta ou fuga tomou conta de Marlena. Eduardo se colocou na frente dela e de Aparecida, uma barreira entre a ameaça e a família. — Quem é você? Eduardo exigiu, a voz firme, apesar do medo visível. O homem sorriu, um sorriso perturbador que congelou o sangue de todos na sala. — Vocês realmente não sabem, não é? Os segredos que cercam essa família são mais profundos do que imaginam. Ele disse, sua voz baixa e ameaçadora. — Estou aqui para trazer a verdade à tona. Naquele momento, a tensão explodiu em um caos absoluto. Aparecida ergueu uma mão, como se para silenciá-lo, mas Marlena estava perdida na confusão de emoções. — O que você quer dizer com isso? Perguntou, a incredulidade se misturando ao medo. — O passado de vocês está mais interligado do que pensam. Vocês estão todos em perigo por causa do que ocultaram. E Marlena, você é a chave. Os olhos dele brilharam e, de repente, as palavras de seu irmão Carlos se tornaram um eco assustador. Todos estamos em perigo. Marlena sentiu o chão se abrir debaixo dela. — O que você sabe?
Disparou, desejando respostas, mas temendo sorver o veneno que essas verdades poderiam trazer. Que seu pai não era o único culpado, Marlena. Que havia algo maior. Seu nome, seu verdadeiro nome, não é o que você pensa. Você pertence a uma linhagem que carrega uma história mais sombria, um legado que foi lhe negado. A última frase ecoou na sala, ecos de uma revelação que desfez o que ela conhecia. As palavras dele caíram como um raio. Marlena olhou para sua mãe, buscando por algum sinal de que isso fosse uma farsa. Mas a Aparecida apenas se apressou a responder: "Isso é impossível." Mas, no fundo, um olhar de compreensão cruzou os rostos de todos na sala. Então, com um movimento brusco, o homem levantou uma foto antiga, amarelada, e a jogou para Marlena. A imagem despertou pavor e confusão. Uma mulher idêntica a ela, mas com um olhar mais feroz. Era uma fotografia antiga, quase mística. Essa é você, em outra vida. Uma vida que você deveria ter esquecido. O choque percorreu a sala. Marlena mal conseguia processar a nova informação. O que isso significava? A conexão com o passado que nunca soubera. Seu coração estava prestes a saltar do peito. A confusão tornava-se um turbilhão de emoções. Instintivamente, Eduardo segurou a mão de Marlena, os dedos entrelaçados, buscando coragem. Mas o homem, com aquele sorriso maligno, havia plantado a semente de um novo terror dentro dela. Lembre-se, a verdade não se esconde para sempre. E agora, todos vocês precisam decidir até onde irão para descobrir o que realmente são. Com essas palavras, ele deu um passo para trás, desaparecendo na escuridão como um mistério que deixava uma sombra irremediável sobre a família. Marlena olhou para a foto em suas mãos, seu mundo desmoronando. O que mais poderia mudar? E quem eram eles de verdade? Agora, tudo o que conheciam sobre família e amor estava pendurado à beira do abismo. E a pergunta ecoava na mente de todos. A verdade deve sempre ser descoberta, mesmo que possa destruir? Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. A expressão de Aparecida era um misto de dor e urgência. O que poderia ser tão grande que sua mãe se sentia compelida a se revelar agora? Depois de tantos anos, o silêncio do ar era cortante, como se o mundo todo estivesse retido à respiração. Você não tem ideia do que pode acontecer, Aparecida disse, as palavras reverberando na sala, um peso insuportável. Marlena moveu-se instintivamente em direção a Eduardo, buscando seu apoio. Mas antes que pudessem lidar com o que estava diante deles, um barulho ensurdecedor disparou do que parecia ser do fundo da casa. O vidro quebrando fez com que todos saltassem, e o medo se instalou de forma implacável. A confusão tomou conta do ambiente. "O que foi isso?" perguntou Marlena em um fio de voz, enquanto Carlos parecia ter congelado, os olhos arregalados. E Aparecida se aproximava da porta, seu corpo sugerindo um instinto protetor. "Fique atrás de mim!" disse ela com firmeza inesperada. Marlena não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, e a ansiedade a invadia. Estaria sua família prestes a ser exposta a algo terrível? Carlos se virou. Ouvir as palavras dele intensificou o desespero. O que mais poderiam esconder? "Preciso saber a verdade, Carlos. O que está acontecendo?"
A urgência na voz de Marlena provocou um silêncio carregado. O homem misterioso tinha apresentado a revelação que destruía suas certezas, mas algo ainda não parecia certo. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, a porta que dava para o corredor de serviço se abriu abruptamente, revelando uma figura alta e sinistra, encapuzada. Eles mal tiveram tempo de processar a aparição quando a pessoa avançou, seus olhos queimando de determinação. "Eu não vou deixar você, Aparecida!" gritou a figura, sua voz ecoando como um trovão naqueles ambientes ensombrados. O coração de Marlena disparou. O que estava acontecendo? A identidade daquela pessoa era um mistério assustador. "Quem é você?" Eduardo exigiu, colocando-se à frente de Marlena, enquanto a Aparecida recuava, os olhos cheios de pânico. "Eu sou quem conhece a verdade, desde sempre", disse a figura, puxando o capuz para trás, revelando um rosto familiar que fez o coração de Marlena parar por um segundo. Era Luísa, sua irmã, que todos acreditavam ter morrido há décadas. O choque era palpitante. Todos pensavam que eu tinha desaparecido, mas eu estava bem aqui, no escuro, esperando o momento certo. Marlena sentiu o chão abaixo dela se abrir. Como tudo isso era possível? "Luísa, mas como você está aqui?" Suas palavras saíram de sua boca como um sussurro incrédulo. Era tudo uma armadilha, Marlena. A verdade que a sua mãe escondeu é mais do que você imagina. Estamos dentro de um ciclo de mentiras que, se não for rompido, irá nos destruir. A urgência na voz de Luísa era palpável. Vocês não estão apenas correndo de fantasmas, mas de um legado que se estende por gerações. A sensação de desespero começou a envelopar a sala como um manto. "O que está acontecendo, Luísa? Precisamos entender!" Aparecida gritou, revelando o desespero à flor da pele. "Vocês não entendem! O passado pode ser um ciclo, mas a verdade é um monstro que vem atrás de nós e ele está sempre à espreita. O que aconteceu anos atrás não foi um acidente, foi planejado. E agora todos estão em perigo." O olhar de Luísa percorreu o rosto de cada um, a gravidade da situação ecoando em seus olhos. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma explosão estrondosa soou da cozinha, seguida de um grito de horror e o som de objetos caindo. O mundo de Marlena começou a girar e seu coração disparou com a ideia de que o passado poderia ter voltado para cobrar sua dívida. "É ele! Ele finalmente veio!" gritou Luísa, e aquela frase prenunciava um terror profundo. Marlena olhou entre os rostos de sua família, agora um emaranhado de confusão e medo. A verdade, aquela verdade que todos temiam, estava prestes a destruir tudo o que conheciam. O peso das revelações era como uma bola de neve, crescendo em torno deles. E ao olhar nos olhos de Luísa, ela se perguntava até onde o passado estava disposto a levá-los. O que mais estava escondido nas sombras e quem realmente eram eles. Uma tempestade estava a caminho e ninguém poderia prever as consequências inesperadas daquele reencontro. O ciclo da dor e do segredo mal havia começado. Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. A expressão de Aparecida era um misto de dor e urgência. O que poderia ser tão grande que sua mãe se sentia compelida a se revelar agora, depois de tantos anos?
O silêncio no ar era cortante, como se o mundo todo estivesse retido à respiração. Você não tem ideia do que pode acontecer. Aparecida disse, as palavras reverberando na sala, um peso insuportável. Marlena moveu-se instintivamente em direção a Eduardo, buscando seu apoio. Mas antes que pudessem lidar com o que estava diante deles, um barulho ensurdecedor disparou do que parecia ser do fundo da casa. O vidro quebrando fez com que todos saltassem e o medo se instalou de forma implacável. O que foi isso? Marlena perguntou em um fio de voz. Carlos parecia ter congelado, os olhos arregalados, enquanto Aparecida se aproximava da porta, seu corpo sugerindo um instinto protetor. Fique atrás de mim, disse ela, com firmeza inesperada. Marlena não tinha ideia do que estava prestes a acontecer e a ansiedade a invadia. Estaria sua família prestes a ser exposta a algo terrível? Carlos se virou, o semblante ainda mais pálido. Perigo, está perto, murmurou, olhando em volta nervosamente. Ouvir as palavras dele aumentou o desespero. O que mais poderiam esconder? E então tudo aconteceu em um sopro. A porta se abriu com um estrondo e uma figura vestida de preto entrou, o olhar fixo e ameaçador. Quem é você? Gritou Eduardo, colocando-se à frente de Marlena como um escudo. Eu sou quem conhece a verdade, desde sempre, disse a nova figura, puxando o capuz para trás, revelando um rosto que fez o coração de Marlena parar. Era Luísa, sua irmã, que todos acreditavam ter morrido há décadas. Luísa, como você está aqui? As palavras saíram de sua boca como um sussurro incrédulo. A sala pareceu congelar. Era tudo uma armadilha. O que aconteceu com você, Marlena? Com todos nós? É mais do que você imagina. Estamos dentro de um ciclo de mentiras que, se não for rompido, irá nos destruir. Sua voz tinha um tom de urgência que fez a tensão aumentar. Vocês não entendem. O passado pode ser um ciclo, mas a verdade é um monstro que vem atrás de nós e ele está sempre à espreita. Luísa continuou enquanto Aparecida trocava olhares de pânico com Carlos. Marlena sentiu um frio na espinha quando a nova figura olhou para eles. E você, Marlena? Você é a última peça desse quebra-cabeça. Se não descobrir quem realmente é, não só você, mas toda a sua família estará em perigo. Quem é você para ameaçar minha família? Eduardo disse, seu tom firme, mas a expressão dele revelando uma ponta de medo. Luísa deu um passo à frente, sua voz agora carregada de emoção. Porque eu sou a prova viva de que a história se repete. E o que aconteceu anos atrás foi planejado. Seu pai não era o único responsável. Ele só foi o primeiro. O choque foi como se alguém tivesse desligado o ar na sala. Marlena teve a sensação de que o chão debaixo dela estava se desfazendo. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz embargada. Eu conheço o verdadeiro nome da sua mãe e o segredo que ela esconde há tanto tempo. A revelação pairou no ar, um peso insuportável. Nesse momento, um estrondo ensurdecedor ecoou novamente, reverberando pelas paredes da casa. A tensão explodiu e os olhos de todos se voltaram para a cozinha, de onde vinha o som. Uma silhueta sombria emergiu da fumaça, trazendo a ideia de um passado que não quer ir embora. O coração de Marlena disparou e uma voz conhecida gritou: Vocês não deveriam ter mexido com isso. Da sombra, um homem alto se revelou e o rosto que Marlena viu a paralisou. Era Antônio, seu pai.
Mas ele não parecia o pai amoroso que ela conhecera. Seus olhos eram frios e determinados. Eu voltei para finalizar o que comecei, ele disse, e os ecos de suas palavras ressoaram como um trovão. A consciência do que estava prestes a acontecer hipertendeu o ambiente. Os rostos de Marlena e Eduardo eram um retrato de horror. O que mais estava escondido nas sombras? A verdade estava prestes a se revelar e todos estavam prontos para descobrir se poderiam suportar a onda de mudanças que se aproximava. Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. O silêncio na sala era carregado de tensão. A expressão de todos era um misto de pânico e confusão. Antônio estava ali como uma sombra ameaçadora e seu olhar gelado fazia o coração de todos disparar. Eu voltei para finalizar o que comecei, disse Antônio. E o eco de suas palavras parecia ressoar em toda a casa, como um trovão distante. Marlena sentiu um nó na garganta. A ideia de confrontar seu pai de novo era aterrorizante. Você não pode estar aqui, Eduardo gritou, colocando-se defensivamente à frente de Marlena, um escudo improvável entre ela e um passado horrível. Aparecida estava trêmula, a mão cobrindo a boca em choque. Como você pôde sair da prisão? Essa não é a questão. Antônio respondeu, sorrindo de maneira que enviou arrepios pela espinha de Marlena. O que importa é que esta família precisa entender que o passado nunca realmente morreu. Marlena olhou para Luísa, esperando que ela tivesse uma resposta. Mas Luísa estava tão paralisada quanto ela. O pânico encheu o ar e as perguntas surgiram como tempestades. O que você quer dizer? Que passado? A voz de Marlena saiu mais firme do que sentia. Nós não somos apenas uma família, Antônio declarou, e a ousadia em sua entonação fez os cabelos de todos se erguerem. Vocês estão todos ligados a algo muito maior. Uma palidez tomou conta do rosto de Carlos, enquanto ele hesitava, sabendo que aquela era a hora de revelar. Você sempre escondeu a verdade, mãe, ele disse erguendo a voz. E agora todos nós estamos em perigo por causa disso. Antes que Aparecida pudesse protestar, Antônio continuou. Por que você não conta, Aparecida? Você sabe que o que está escondendo pode destruir todos nós. Ele olhou para Marlena com um olhar intenso. Esconder a verdade não vai protegê-la. O chão parecia tremer sob os pés de Marlena. Uma confusão de emoções a invadiu. Que verdade! Ela quase gritou, o desespero tomando conta dela. Então a sala inteira pareceu escurecer. E uma risada suave ecoou de algum lugar obscuro. Todos repararam quando a figura da mulher que parecia a mãe de nome incomum apareceu. Com um olhar maligno, ela olhou para Antônio. Achou que poderia fazer isso sozinho? Era uma figura que parecia vir do nada. Uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. A sala ficou em silêncio, todos se virando para ela. Quem é você? Eduardo perguntou confuso e irritado. A mulher se aproximou devagar, seus olhos queimando com uma intensidade que fazia cada um se sentir exposto. Eu sou a conexão que faltava, ela disse. A verdade sobre os Gris não pode ser ignorada. O que você está escondendo, Antônio? É isso que irá destruir a todos nós. Você vai se calar, Antônio gritou com uma raiva inesperada, sua expressão mudando em um instante. Enquanto isso, Marlena, confusa, piscou os olhos. O que você sabe sobre nós?
Sua voz tremia, mas a coragem começou a surgir. A mulher olhou para ela e uma sombra de compaixão atravessou seu rosto. O que você não sabe é que todos vocês fizeram parte de um plano desde o começo. E naquele momento, tudo se desfez. Os rostos de seus familiares não eram mais familiares. Não havia nenhum tom de amor ou a percepção de que eles podiam estar envolvidos em algo muito maior fez o coração dela afundar. De que plano você está falando? Uma conspiração que arrasta gerações. Um legado construído de mentiras e segredos, a mulher respondeu, e seus olhos penetrantes pareciam ver através da alma de cada um deles. Vocês são a última esperança de quebrar o ciclo. E como se o universo estivesse contra eles, uma explosão repentina sacudiu a casa. A janela se estilhaçou em um grande clarão e o grito de alguém ecoou fora da casa. Marlena, petrificada de terror, viu sua mãe desmoronar. Não! Aparecida! Gritou Carlos enquanto o caos aumentava. Seres das sombras, figuras do passado, se moviam rapidamente ao redor, em busca de algum tipo de resposta. Marlena não sabia quem estava abordando. Ela estava presa entre passado e presente. Em meio a arremessos de destroços, uma revelação começou a se desenhar em sua mente. "O que você fez, mãe?" Ela sussurrou, enquanto o tempo parecia parar. O desespero tomou conta dela. E a mulher, sorrindo de forma lânguida, parecia estar observando tudo com um olhar predatório. O que mais eles haviam escondido? O passado estava finalmente vindo à tona, mas a pergunta que ecoava na mente de Marlena era: até que ponto a verdade poderia destruí-los? Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. O silêncio na sala era carregado de tensão. A expressão de todos era um misto de pânico e confusão. Antônio estava ali, como uma sombra ameaçadora, e seu olhar gelado fazia o coração de todos disparar. "Eu voltei para finalizar o que comecei", disse Antônio, e o eco de suas palavras parecia ressoar em toda a casa, como um trovão distante. Marlena sentiu um nó na garganta. A ideia de confrontar seu pai de novo era aterrorizante. "Você não pode estar aqui!" Eduardo gritou, colocando-se defensivamente à frente de Marlena. Um escudo improvável entre ela e um passado horrível. Aparecida estava trêmula, a mão cobrindo a boca em choque. "Como você pôde sair da prisão?" "Essa não é a questão", Antônio respondeu, sorrindo de maneira que enviou arrepios pela espinha de Marlena. "O que importa é que esta família precisa entender que o passado nunca realmente morreu." Marlena olhou para Luísa, esperando que ela tivesse uma resposta. Mas Luísa estava tão paralisada quanto ela. O pânico encheu o ar, e as perguntas surgiram como tempestades. "O que você quer dizer? Que passado?" A voz de Marlena saiu mais firme do que sentia. "Nós não somos apenas uma família", Antônio declarou. E a ousadia em sua entonação fez os cabelos de todos se erguerem. "Vocês estão todos ligados a algo muito maior." Uma palidez tomou conta do rosto de Carlos enquanto ele hesitava, sabendo que aquela era a hora de revelar. "Você sempre escondeu a verdade, mãe", ele disse, erguendo a voz. "E agora todos nós estamos em perigo por causa disso." Antes que Aparecida pudesse protestar, Antônio continuou. "Por que você não conta, Aparecida? Você sabe que o que está escondendo pode destruir todos nós." Ele olhou para Marlena com um olhar intenso.
Esconder a verdade não vai protegê-la. O chão parecia temer sob os pés de Marlena. Uma confusão de emoções a invadiu. Que verdade! Ela quase gritou, o desespero tomando conta dela. Então, a sala inteira parecia escurecer, e uma risada suave ecoou de algum lugar obscuro. Todos repararam quando a figura da mulher que parecia a mãe de nome incomum apareceu. Com um olhar maligno, ela olhou para Antônio. Achou que poderia fazer isso sozinho? Era uma figura que parecia vir do nada, uma mulher de cabelos longos e olhar penetrante. A sala ficou em silêncio, todos se virando para ela. Quem é você? Eduardo perguntou, confuso e irritado. A mulher se aproximou devagar, seus olhos queimando com uma intensidade que fazia cada um se sentir exposto. Eu sou a conexão que faltava, ela disse. A verdade sobre os Gris não pode ser ignorada. O que você está escondendo, Antônio? É isso que irá destruir a todos nós. Você vai se calar! Antônio gritou com uma raiva inesperada, sua expressão mudando em um instante. Enquanto isso, Marlena, confusa, piscou os olhos. O que você sabe sobre nós? Sua voz tremia, mas a coragem começou a surgir. A mulher olhou para ela e uma sombra de compaixão atravessou seu rosto. O que você não sabe é que todos vocês fizeram parte de um plano desde o começo. E naquele momento tudo se desfez. Os rostos de seus familiares não eram mais familiares. Não havia nenhum tom de amor. E a percepção de que eles podiam estar envolvidos em algo muito maior fez o coração dela afundar. De que plano você está falando? Uma conspiração que arrasta gerações. Um legado construído de mentiras e segredos. A mulher respondeu, e seus olhos penetrantes pareciam ver através da alma de cada um deles. Vocês são a última esperança de quebrar o ciclo. E como se o universo estivesse contra eles, uma explosão repentina sacudiu a casa. A janela se estilhaçou em um grande clarão e o grito de alguém ecoou fora da casa. Marlena, petrificada de terror, viu sua mãe desmoronar. Não! Aparecida! Gritou Carlos, enquanto o caos aumentava. Seres das sombras, figuras do passado, se moviam rapidamente ao redor, em busca de algum tipo de resposta. Marlena não sabia quem estava abordando. Ela estava presa entre passado e presente. Em meio a arremessos de destroços, uma revelação começou a se desenhar em sua mente. O que você fez, mãe? Ela sussurrou, enquanto o tempo parecia parar. O desespero tomou conta dela, e a mulher, sorrindo de forma lânguida, parecia estar observando tudo com um olhar predatório. Eu fiz o que precisava ser feito, disse Aparecida, levantando-se com dificuldade, um brilho estranho nos olhos. Mas não era eu quem deveria manter o segredo. Marlena sentiu a mandíbula cair. O quê? Como assim? Quando a mulher viu o semblante de Aparecida, um sorriso triunfante surgiu em seu rosto. Vejo que a máscara está caindo, ela disse, com satisfação. Finalmente a verdade está se revelando. Nesse instante, algo dentro de Aparecida começou a se transformar. Uma sombra parecia ser sugada de seu corpo. A luz do ambiente parecia se distorcer. E todos foram arremessados para trás. O cheiro de queimado, o peso do ar espesso. Tudo girava ao seu redor. E em meio ao caos, uma onda de energia atravessou a sala.
uma sombra envolveu Aparecida e seus olhos mudaram, tornando-se frios e vazios. Marlena, quem você acha que eu sou realmente? O cenário se desfez diante de Marlena e Eduardo. Os rostos eram conhecidos, mas a essência parecia completamente outra. O que mais havia sido ocultado? A sala agora estava em penumbra, e a voz de Aparecida soou mais profunda, quase sobrenatural. Você sempre foi uma peça importante neste jogo, minha filha. Sem você, o ciclo nunca terminará. Marlena sentiu as forças se esvaírem dela, como se o chão estivesse se movendo. Você! Quem é você? As palavras saíram em um sussurro, o desespero a dominando. Desaparecendo na nuvem de sombras, Aparecida revelou seu verdadeiro eu, uma imagem de envoltória e poder. Eu sou parte de uma linhagem que transcende o tempo. O passado, o presente e o futuro se entrelaçam aqui. E enquanto Marlena olhava para sua mãe, agora revelada em sua verdadeira forma, a sala inteira parecia desmoronar. O caos a envolvia e a verdade estava prestes a ser libertada. Uma última pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para enfrentar essa nova realidade? Marlena estava paralisada. A verdade sobre seu passado parecia prestes a desmoronar diante dela. O silêncio na sala era carregado de tensão. A expressão de todos era um misto de pânico e confusão. Antônio estava ali como uma sombra ameaçadora, e seu olhar gelado fazia o coração de todos disparar. Eu voltei para finalizar o que comecei, disse Antônio, e o eco de suas palavras parecia ressoar em toda a casa, como um trovão distante. Marlena sentiu um nó na garganta. A ideia de confrontar seu pai de novo era aterrorizante. Você não pode estar aqui. Eduardo gritou, colocando-se defensivamente à frente de Marlena. Aparecida estava trêmula, a mão cobrindo a boca em choque. Como você pôde sair da prisão? Essa não é a questão, Antônio respondeu, sorrindo de maneira que enviou arrepios pela espinha de Marlena. O que importa é que esta família precisa entender que o passado nunca realmente morreu. Marlena olhou para Luísa, esperando que ela tivesse uma resposta, mas Luísa estava tão paralisada quanto ela. A boca entreaberta em puro espanto, o pânico encheu o ar e perguntas surgiram como tempestades. O que você quer dizer? Que passado? Nós não somos apenas uma família. Carlos, olhando para Aparecida com desespero, tomou coragem e disse: Você sempre escondeu a verdade, mãe. E agora, todos nós estamos em perigo por causa disso. Antes que Aparecida pudesse protestar, Antônio continuou. Por que você não conta, Aparecida? Você sabe que o que está escondendo pode destruir todos nós. Ele voltou seu olhar intenso para Marlena. Esconder a verdade não vai proteger você. E no meio de toda aquela confusão, um novo som cortou o ar. Um barulho de cristal quebrando, seguido por um grito, mas não um grito qualquer. Era o grito de Júlia, a filha de Marlena. Mãe, me ajuda! Ela apareceu rapidamente no corredor, com os olhos arregalados de terror. A cena fez o coração de Marlena parar. Júlia! Gritou, correndo em direção à filha. Mas antes que ela pudesse alcançá-la, o ambiente começou a mudar. A luz da sala ficou estranha, pulsando como se estivesse viva. Vocês não estão entendendo. O que está prestes a acontecer vai além do que podem imaginar. A mulher de nome incomum,
que se revelou como parte do segredo da família, olhou furtivamente para trás, como se estivesse esperando por algo. Sua voz estava cheia de um poder que não parecia humano. E, num instante, uma onda de energia atravessou a sala. Marlena sentiu seu corpo ser empurrado para trás, como se uma força invisível a estivesse segurando. O que estava acontecendo? De repente, uma sombra escura surgiu na porta e uma figura alta e esquelética apareceu. Era como se o próprio passado tivesse ressurgido. O coração de Marlena disparou enquanto a criatura se movia, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mais uma vez, vocês se encontram nas garras do que criaram, ela sussurrou. Marlena ficou paralisada. Era como se soubesse quem era, mas não conseguia identificar. Então, a figura olhou diretamente para Júlia. E você é a chave de tudo. Sem você, vai ser um retrocesso para todos. O choque atravessou a sala. O tempo parecia parar. O que quer que fosse aquela criatura, pareceu que ela sabia mais do que todos eles. Marlena, sem saber se ficava em pé ou se cobria a filha, decidiu agir. Quem é você? O que você quer de Júlia? Seu coração batia freneticamente, quase explodindo. A sombra riu de maneira sinistra. Já sabem poucas verdades. O que sua mãe nunca disse é que vocês não são só sangue. Vocês são mais. São as centelhas desse destino horrendo. E antes que eles pudessem processar essas palavras, a criatura deu um passo à frente, seu corpo distorcendo de uma maneira que desafiava a realidade. A luz na sala começou a oscilar freneticamente, como se estivesse sendo puxada para um abismo. Quando tudo parecia estar aliançado em caos, Antônio começou a gritar, sua voz se elevando em desespero. O que você fez, Aparecida? A confusão reinava enquanto as figuras lutavam em um emaranhado de segredos e revelações. Marlena mal conseguia pensar. O que era essa criatura? Que verdades estavam sendo reveladas agora? Soube que nada seria como antes. O presente parecia se desfazer ao seu redor, revelando uma verdade que poderia destruí-los a todos. E entre terror e confusão, a sala ficou em silêncio, com Marlena de pé, confusa, questionando tudo. O que mais estão escondendo de mim? O clima era um pesado mistério à espreita, um abismo a descer. O que viria a seguir? As respostas poderiam ser a chave ou a destruição total. A sala parecia ter congelado. A tensão no ar era palpável. Aparecida agora, revelando sua verdadeira essência, olhava para todos com um misto de medo e necessidade de proteger. Marlena, a princípio assustada, começou a perceber que a mudança dentro da mãe não era uma ameaça, mas um grito de ajuda. Você não entende, Marlena. O que está prestes a acontecer vai além do que podemos controlar. O olhar de Aparecida era intenso, e enquanto as sombras dançavam ao redor, todos na sala sentiram que o tempo estava se esgotando. As figuras do passado, cada vez mais ameaçadoras, se aproximavam. Antônio observava, seu semblante revelando uma mistura de frustração e raiva. Por que você não conta a verdade, Aparecida? Este jogo está muito além de nós. Ele se adiantou e a atmosfera se tornou ainda mais elétrica. Marlena apertou a mão de Eduardo, as mãos trêmulas. Mãe! O que você tem a dizer?
Precisamos da verdade agora! No início de tudo, havia uma escolha, uma linha tênue entre o bem e o mal, e alguns de nós cruzaram essa linha. Aparecida começou, sua voz devorando o medo que a cercava. Mas eu não posso mudar o que já foi feito. O legado que temos é só de dor, é também de força. Mas a escolha de carregá-lo é sua. As palavras ecoaram na mente de Marlena, mas a verdadeira inquietação era sobre Júlia, que permanecia assustada. A sombra ameaçadora olhou fixamente para a filha. Ela é a chave, e a cada segundo que passa, a linha entre o que foi e o que pode ser está se estreitando. Sem pensar, Marlena avançou até a frente. Júlia, vem comigo! Juntos temos que enfrentar isso. A voz dela estava alta, cheia de determinação. A pequena hesitou, mas então, diante de sua mãe, ela deu um passo à frente. Estou com você, mãe! O poder da declaração de Júlia fez a sala brilhar como se a luz estivesse tentando quebrar as trevas. Ali, naquele instante, a conexão entre mãe e filha tornou-se um escudo contra a escuridão. Enquanto a Aparecida sentia a força delas, um brilho começou a despontar através de sua figura em transformação. Os olhos dela brilharam com uma luz intensa que desafiava as trevas. A sombra que ameaçava se aproximou rapidamente. Vocês não podem escapar da verdade. O ciclo não pode ser quebrado. Ele vai continuar. Marlene e Júlia permaneceram firmes. E ao redor delas surgiu uma onda de luz que iluminou toda a sala. Não temos medo, gritaram em uníssono, os ecos de suas vozes reverberando como um mantra. A luz parecia queimar as sombras e o estrondo poderoso ecoou. As figuras do passado começaram a se dissociar, como se estivessem sendo sugadas pela própria luz. Aparecida fechou os olhos, liberando todo o peso que carregava. Quando a poeira assentar, tudo o que restaria seriam as memórias da dor e da superação. Marlena olhou para Eduardo, que a aceitou em seus braços, e juntos observaram a transformação. O legado da dor agora era uma oportunidade de cura. O que parecia uma batalha pela própria sobrevivência transformou-se num novo começo. E quando tudo parecia se acalmar, Aparecida abriu os olhos. Nunca é tarde. Vocês têm uma nova história para escrever. Não deixem que a escuridão retorne. Seu olhar era de encorajamento. O passado poderia ser um fardo, mas o futuro estava em suas mãos. As sombras finalmente desapareceram, enquanto as cores vibrantes da luz preenchiam a sala. O peso das revelações começou a soltar suas garras, e juntos eles perceberam que o amor poderia adiar a verdade, mesmo em meio ao caos. Por fim, enquanto a família se unia em um abraço apertado, o eco de uma nova jornada começou a se formar. As memórias não podiam desaparecer, mas agora eram uma ponte para a superação. A luz prevalecera e a esperança renascia. E você, que acompanhou essa história, lembra-se, as verdades vêm à tona, mas são as escolhas que moldam nosso futuro. Agora, preciso que você faça a sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final.
Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.